Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Plantão Unimed. Hoje falando sobre um assunto muito interessante. Você sabe o que é aneurisma? Para falar um pouco sobre o tema, nós vamos conversar com a doutora Daniela Lunelli, que é neurocirurgiã endovascular. Então, ela vai nos contar um pouquinho aqui sobre a sua experiência. Queremos já te cumprimentar e agradecer, Daniela, por estar novamente conosco. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite de falar desse assunto para mim, que é bem interessante, né? Eu acho uma coisa muito interessante, duas médicas aqui falar sobre esse assunto, porque é um assunto que, infelizmente, essa doença é mais prevalente nas mulheres. E numa faixa etária delas, produtiva, importante da vida delas, né? Que é entre os 50 e os 60, ou entre os 45 e os 65 anos, que é onde começa, então, a ter os sintomas de aneurisma, né? Então, que doença é essa? É uma doença que é potencialmente grave, né? É uma fragilidade da parede da artéria. Eles já estudam e tem correlação com alguns tipos de colágeno que a pessoa teria com menos produção ou menos intensidade ali na camada da artéria mesmo, propriamente dita. E facilita com que tenha, então, fragilidades, como bolhas mesmo, né? E aquela fragilidade forma um saquinho, por isso que se chama aneurisma sacular, né? Então, é uma parede que ela é menos espessa e mais frágil. Ela tem uma dilataçãozinha em algum ponto? Exatamente. Normalmente onde a gente tem a divisão das artérias, porque o fluxo tem que se dividir e fica batendo nessa divisão, né? Então, ali faz aquele ponto de fragilidade que pode vir aumentando com o tempo e causar aí a parte, digamos, patológica e grave, que é a ruptura com extravasamento de sangue no cérebro. Como se fosse, um AVC hemorrágico. Exatamente. O aneurisma, ele causa ele é um dos tipos de AVC hemorrágico, né? Só que ele tem uma apresentação muito grave, Eliane, porque ele pode se apresentar desde uma dor de cabeça, que a gente vai conversar, né? Que é uma dor de cabeça estranha, muito atípica, muito forte, muito súbita. É uma dor diferente, que a pessoa... Não é aquela dor que a gente costuma sentir, que pulsa, quando a gente tá um pouco mais estressado, dormiu pouco, trabalhou muito. É uma dor súbita, intensa, que a pessoa nunca sentiu aquela dor na vida. É completamente atípica. Nesse momento, pode ser que o aneurisma cresceu ou pior, que ele rompeu. E até então, pode ser uma doença silenciosa, sem sintomas? Infelizmente, sim, a maioria deles é. Ele não avisa muito antes de ter essa ruptura, esse extravasamento de sangue. E isso que é a gravidade da doença. Porque a pessoa pode ter e não saber, não ter conhecimento sobre isso. Né? Então, por isso que a gente sempre enfatiza, né, uma dor de cabeça diferente. A pessoa sabe os tipos de dor que ela tem. Uma dor de cabeça diferente, que veio rapidamente, que causou um desmaio, que a pessoa nunca tinha sentido nada parecido com aquilo. Isso, para nós, é uma dor de cabeça alarmante, que nos liga um sinal vermelho, assim, que a gente deve investigar, ou se a pessoa sentir isso em casa, ela deve ir para emergência. Imediatamente dizer, olha, eu tive uma dor que eu nunca tive antes, foi muito diferente. Porque nesse momento, se teve uma ruptura e um AVC, a gente pode já iniciar as medidas cabíveis, né, para tentar minimizar os danos daquilo. Ou se ele não rompeu, a gente tem chance de tratar antes de acontecer essa ruptura, né? Então, eu acho que esse veículo aqui é super interessante para a gente avisar essas mulheres dessa faixa etária entre os 45 e os 65 anos, que se elas tiverem alguma dor de cabeça muito forte, muito diferente do usual, que procure o seu médico, procure emergência para a gente poder fazer esse diagnóstico e excluir ou fazer esse diagnóstico e dar o atendimento adequado.
Bem, doutora Daniela, você aí não fique assustado, não é qualquer dor de cabeça, como a doutora Daniela disse, e o médico vai saber suspeitar, reconhecer isso e depois confirmar com exames de imagem, né? Mas eu acho realmente de extrema importância falarmos do assunto, porque tu falaste na faixa etária mais comum, mas eu já tive casos em que vi em pessoas jovens na faixa entre 20 e 30 anos, né? Mulheres bem jovens que simplesmente tiveram uma síncope, um desmaio, e aí, né, investigando, foi a ruptura de um aneurisma cerebral. Que, aliás, o aneurisma pode acontecer em outras artérias também, mas o nosso foco hoje é o cérebro, né? Com a doutora Daniela, que é neurologista. Então, como a gente pode, doutora Daniela, prevenir? Existe alguma forma de prevenção? Né? Provavelmente tem alguma origem genética, esse colágeno, né, naquela parte da artéria, enfim, né, mais fininho. E outros fatores assim poderiam estar relacionados ao risco de surgimento de aneurismas? Com certeza, né? Como tu bem disseste, a gente pode ter aneurismas em várias faixas etárias, né? A gente falou uma idade onde concentra um pouco mais. Graças a Deus nas crianças é bem raro, mas pode ter em idoso, em jovem, em todos, né? O que a gente sabe hoje, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que nascem com essa propensão, com essa deficiência do colágeno. Isso a medicina ainda não tem como consertar. Eu acredito que no futuro a gente vai ter terapias, né, que tratem isso melhor. E não adianta tomar esses colágenos tipo 1, 2, 3, não adianta nada. Porque a gente não consegue colocar esses lá na parede da artéria ainda. Talvez seja isso que a gente vai ter que desenvolver, né? Uma reposição que consiga colocar lá onde a gente precisa. A gente ainda não tem isso, tá? O que a gente sabe? Que tem essa propensão genética, que tem famílias que têm isso, é a minoria dos casos, só 20% de todos os aneurismas, eles têm fatores familiares envolvidos. Então, se a gente tem 2 parentes de primeiro grau, eu tive uma tia e a minha mãe, estes sim devem fazer um rastreamento, né, devem fazer exames de investigação, que são exames bem simples hoje, bem acessíveis, que é um exame vascular, que é uma angiotomografia, uma angiorressonância, devem lá fazer esse exame, porque essas pessoas que têm 2 parentes de primeiro grau, elas têm mais chance de ter. Mas eu diria que hoje, o que mais modifica isso são os cuidados com as artérias, né? Então, assim, se a pessoa tem aneurisma, ou ela tem a genética do aneurisma, ou ela tem aneurismas na família, o principal fator de risco é o tabagismo. Então, o cigarro, ele ajuda a enfraquecer aquela parede. Ela já tem um ponto mais frágil. O tabagismo associado a isso, ele aumenta o índice de ruptura, né? A pressão alta descontrolada também é um fator, e o uso de álcool também. Então, vê que a gente fala tanto hoje em vida saudável, né, em nos cuidarmos, cuidar peso, cuidar alimentação, pouca ingesta de álcool, né, cessar o tabagismo, isso também ajuda no aneurisma, né. E eu sempre gosto de ensinar para as minhas pacientes, muitos aneurismas a gente faz o diagnóstico e a gente não trata, a gente fica acompanhando. Que elas não se assustem, como tu disseste. São pequenininhos. Isso, eles não têm indicação porque eles são pequenos, são num formato adequado, estão estáveis, né? A estabilidade da parede para nós hoje é um fator muito importante. E essa especialidade, não é, endovascular, né? Neurocirurgia endovascular, hoje proporciona isso, não é? Sim, os neurocirurgiões já tratam os aneurismas há muito tempo. A gente tem 2 tipos de tratamento, né? Que a gente tem a cirurgia, onde se vai lá e se coloca um clipe na bolha para evitar aquela história. Ou se ela já estourou, para evitar que tenha um segundo sangramento. E o endovascular, que é por cateterismos, né? Que foi uma evolução posterior, porque tinham alguns lugares que realmente para cirurgia eram muito difíceis. E se desenvolveu essa técnica que a gente faz por cateterismo e coloca micromolas
dentro daquele saquinho, dentro daquela bolha. Como aquelas molinhas que dizem no coração também, não é? É bem a técnica é muito aproximada, né? Então, hoje a gente desenvolve essa parte de tratamento endovascular está se desenvolvendo bastante, né? O ideal é que nos hospitais a gente tenha especialistas que façam as duas coisas, porque às vezes um aneurisma é melhor para fazer cirurgia, o outro é melhor por cateterismo. Então, o ideal é que tenham equipes multidisciplinares para que a gente escolha o melhor para o paciente. E graças a Deus, hoje, Eliane, a gente recebe muito aneurisma que não rompeu. São as pessoas que vão fazer os seus exames de rotina, os seus check-ups, foram no seu cardio, no seu neuro, né? No seu clínico que vai há muito tempo. E aí ele pede um exame, porque eu tive uma dor de cabeça, ou porque eu tive na família, ou vamos fazer exames gerais e descobrimos aneurisma sem romper. Isso para nós é muito bom, porque nos dá a chance de fazer os exames corretos, em avaliar os aneurismas e a gente estratifica, ou seja, a gente dá notas se ele é um aneurisma que ele tem mais chance de sangrar, né, de romper ou menos. Baseado nisso, se ele tem uma alta probabilidade, uma chance maior de ruptura, a gente trata ele antes, escolhendo entre essas duas técnicas que existem. Então, a gente evita o AVC hemorrágico e todas as suas complicações que são gravíssimas, né? A gente está falando de uma doença que, graças a Deus, ela é pouco prevalente, mas quando tem o sangramento, a taxa de mortalidade é alta, né? Então, se a gente puder evitar, e eu acho que é para isso que a medicina evolui e trabalha, né? É muito melhor. Porque o AVC isquêmico é mais fácil de tratar, não é? Quando há tempo, né? A doutora Daniela corre lá, né? E desobstrui a artéria, tá tudo certo. Mas quando sangra, não tem o que fazer, não é, doutora Daniela? É complicado o prognóstico, né? O sangramento intracraniano, ele causa muita inflamação, né? Ele causa muita lesão. Então, dependendo realmente do volume desse sangramento, a pessoa pode entrar em coma em casa, né? Ela pode ficar realmente muito debilitada. E claro que isso é um tratamento, nesses casos, onde a pessoa chega bem debilitada, é um tratamento de urgência, né? Então, a gente tem que fazer o diagnóstico rápido, providenciar o tratamento rápido. Então, existe essa equipe de multidisciplinar de médicos, né, que vão decidir ali pelo melhor, mas o interessante é isso, assim, eu digo para minhas pacientes, o teu aneurisma, ele não vai sangrar, não é assim de uma hora para outra, né, quando a gente descobre, a gente tem a felicidade de descobrir antes. Tá com uma dorzinha simples de dor de cabeça, toma um paracetamol, uma dipirona, um analgésico simples. Se passou, a dor de cabeça não é de aneurisma. O aneurisma é uma dor de cabeça muito grave, né? E muitas pacientes que os outros médicos me encaminham, eu acompanho. Aneurismas pequenos, que tem a parede que parece bem íntegra, né? Num formato adequado, que a gente diz assim, sem muitas irregularidades na parede, eu acompanho muitos deles. Agora, já alguns, eles já chegam pra gente já com um tamanho considerado maior, com uma parede irregular, e esses a gente propõe um tratamento para paciente, para quê? Todo tratamento tem risco, né? Mas a gente vai fazer isso sobre uma coisa calculada, planejada, para evitar, sim, aquele AVC hemorrágico que pode ser bem catastrófico. Verdade. Bem, doutora Daniela, ainda temos mais algumas perguntinhas aí, não é, a respeito do assunto, mas vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos com você aqui no nosso Plantão Unimed. Estamos de volta com o nosso Plantão Unimed, hoje falando de um assunto muito relevante, os aneurismas cerebrais. E estamos aqui com a doutora Daniela Lunelli, que é neurocirurgiã endovascular, não é? Como nós
Já conversamos há pouco falando sobre o tema aí, né? Ela nos falou sobre fatores genéticos, fatores de risco, né? Como o tabagismo, que é um dos piores, não é? Creio que fatores aí que deixam as pessoas suscetíveis, né, a terem aneurismas. Mas eu gostaria também de te perguntar, e a dislipidemia? Né? Fala pra gente um pouquinho o que é, e eu quero saber se isso também tem alguma interferência ou aumento de risco para a formação desses saquinhos nas artérias, essas bolsinhas ali que podem romper, não é? E dar os sangramentos, conforme tu disseste no outro bloco. O que acontece, né, Eliane? Qualquer coisa que fragilize a artéria, se a pessoa já tem aquela predisposição para o aneurisma, realmente pode atrapalhar. Então, a pessoa tem que ter a predisposição. E se ela, com essa predisposição, for tabagista, alto risco, né? Hipertenso mal controlado, um pouco mais de risco. Dislipidemia, diabetes, né, obesidade, também são fatores de risco vascular, mas pro caso do aneurisma, não são tão relevantes quanto a pressão descontrolada e o tabagismo, mas eles também afetam. Eu diria que esses dislipidemia e obesidade, sedentarismo, são mais pro AVC isquêmico, que fazem mais placas. Mas sim, eu sempre digo, né, para os pacientes, a gente não pode fazer todos os erros juntos, né? Ai, doutor, eu adoro aquela carnezinha mais gordinha no final de semana, né? Bom, então tu vai fazer todo o resto certo, né? O meu paciente do aneurisma, assim, eu digo para eles, eu não vou brigar contigo, né? Mas eu vou te pedir muito e vou te incentivar e vou te explicar que tu não pode fumar. E ninguém na casa da pessoa que tem um aneurisma ali, ou que tem, né, a genética, que fume. Isso é um cuidado para nós bem importante. Porque hoje, eu acho que uma coisa também que eu queria passar é desmistificar isso um pouco do aneurisma. Que uma vez se dizia assim, é uma bomba relógio na cabeça da pessoa. Inclusive a gente vê na mídia, tinha até uma novela que a mulher não queria tratar porque ela ia morrer. Ao contrário, hoje a gente tem métodos diagnósticos não invasivos, inclusive, para avaliar os aneurismas. Para a gente decidir, como a gente já havia conversado, né, qual que tem mais chance de ruptura e qual que não tem. E ao contrário, a gente tem muito tratamento hoje, né? Não é mais não existe assim, não é uma estrada sem fim ou sem caminho. Ao contrário, a gente tem vários caminhos. Não é como antigamente que tinha que abrir o crânio, né, para acessar o cérebro. Isso, a gente ainda faz algumas cirurgias e com pessoas bem treinadas elas se saem muito bem. Mas me parece, né, Eliane, que tinha aquela mística, né, que a pessoa ia para cirurgia e ela não ia voltar. Não, hoje nós temos profissionais muito bem treinados, que fazem cirurgia, que fica bem, que fazem embolização, né? Que é o cateterismo e fica bem, né? Então, assim, eu me lembro que nós médicos dessa área, a gente ficou muito chocado, porque aquela novela era um personagem, não me lembro, que ela não ia tratar. Isso traz uma ideia errada da doença, é o contrário. Sim. Você tem que, se você tem... Não é motivo de desespero. Acompanhe, procure um especialista para decidir o melhor para aquele momento, né? Tem pessoas, assim, muito famosas na mídia, inclusive, né, da política, que se sabiam ter aneurismas e não acompanharam. Bom, depois de anos ele rompeu. Talvez se aquela pessoa tivesse feito o acompanhamento certinho, quando ele cresce um pouquinho, a gente já propõe tratar, porque quer dizer que ele está frágil. Poderia ter evitado realmente perder a vida, né? O tratamento, ele tem... claro que são possíveis complicações, como qualquer cirurgia, como qualquer procedimento, mas ele vem cada vez sendo mais inovador e com menos riscos. Então, claro que a gente não vai sair mexendo na artéria da cabeça da pessoa à toa. Mas realmente, com a tecnologia que a gente tem hoje, com os estudos que a gente tem hoje, a gente pode tomar boas decisões com os pacientes. Olha, isso é uma ótima notícia, né? Mas eu queria ainda fazer um comentário que uma das coisas muito comuns, não é, que a gente também tem que desmistificar, algumas pessoas chegam e dizem,
Eu não vou procurar, porque se começar a procurar eu vou achar. Eu sempre digo, que bom se tu achar, porque só vai achar se tu tem. Se tu não tem, não vai achar. E se tu achar, que bom que tu achou antes da doença te achar, né? E vai dar tempo, né? Porque, assim, são doenças que elas realmente exigem, como a gente vem falando, uma equipe treinada, né? Com profissionais treinados. O ideal para nós é que ache antes de romper, né? Como eu te disse, hoje, graças a Deus, trato muito mais aneurisma não roto do que os que romperam. Por quê? Porque o cardio me manda, o neuro me manda, né? O nefro me manda, os clínicos me mandam. O geriatra. Geriatras mandam sim. Os geriatras me mandam também bastante estenose de carótida, várias coisas. Geralmente são as estenoses. Isso. Mas, assim, o que acontece? A gente consegue agir antes, a gente consegue sentar com a paciente, decidir qual dos melhores tratamentos, fazer uma avaliação cardiológica. Eu peço para ir no seu geriatra, no seu clínico, para ver se está tudo ok. A gente pode fazer um planejamento. Não é uma coisa súbita que pegou todo mundo desprevenido, né? E fora que depois que aconteceu a hemorragia, como a gente já conversou, já tem danos, né? Já tem uma parte toda inflamatória no cérebro, que quando a gente trata antes de romper, isso não acontece. Então, realmente, o paciente tem vantagens em saber, em se cuidar, em diagnosticar. E de fato, né, tudo isso é maravilhoso, porque antigamente a gente tinha um neurologista geral, digamos assim, né? Hoje tem especialidades bastante específicas como a tua, embora que atendas outras, né, doenças neurológicas, mas essa subespecialidade, digamos assim, né, antigamente não existia, hoje está à disposição das pessoas. E puxando a brasa aqui para a nossa Unimed, né, nós temos um hospital que hoje é top, digamos assim, não é? Em termos de cirurgia neurológica. É um hospital de referência com o que há de melhor no mundo, inclusive, não é? Aqui ou lá fora, em termos de tecnologia para as cirurgias neurológicas, não é, Daniela? Tu concordas comigo? Completamente. Nós temos aqui médicos que são capacitados para fazer essa clipagem. Eu coordeno, então, essa parte da neuroendovascular, né? Se precisar também fazer tratamentos por cateterismo, nós temos todas as condições. E precisa ser realmente um hospital muito bem equipado para ter todas essas opções e essas investigações. Então, nós temos uma UTI altamente capacitada com profissionais que têm total competência para tratar isso. Nós temos um bloco cirúrgico com materiais simplesmente... O melhor da inovação está disponível para nós. Nós temos um microscópio que é um dos melhores aí do Brasil. Nós temos uma hemodinâmica também, com um aparelho de hemodinâmica muito bom, assim, muito inovador também. Isso nos dá condição de trabalho, né? Porque o médico não adianta só, ele não faz nada sozinho, ele precisa estar sempre se renovando, se especializando, ele precisa ter condições de trabalho do hospital, dos equipamentos. A gente precisa muito dos nossos parceiros, como eu brinco, né, no hospital, da enfermagem, tanto das técnicas quanto dos enfermeiros. Eles não são nossos braços direito, esquerdo e nossos pés, às vezes, porque nós precisamos muito deles. Dos colegas que nos ajudam. Eu não faço nada sozinha, eu preciso do intensivista, eu preciso do emergencista, eu preciso do clínico, do cardiologista. Então, realmente é uma equipe, e o nosso hospital, graças a Deus, está realmente muito completo. Maravilha. Bem, doutora Daniela, nosso programa, né, chegou ao fim aí, né, poderíamos ainda, né, estender um pouquinho nosso bate-papo, que está tão agradável, né, mas estamos encerrando por hoje e deixando o convite aí à doutora Daniela para estar novamente conosco. Muito obrigada, doutora Daniela. Eu que agradeço, foi um prazer. Viver bem.